por que que você deve começar ainda hoje a trabalhar com locação de impressoras? Bom, a locação de impressoras, uma das grandes vantagens, né, é que você vai ter o seu cliente sob um contrato, né? Então, quando você tem um cliente sob contrato, você tem muito mais segurança, porque você sabe que durante esses 36 meses, 48 meses próximos, né, os seguintes, você vai ter essa segurança de ter esse recebimento mensal, né? Então, você não depende de vendas pontuais. Você imagina a hora que você começar a ter um empilhamento de contratos, aí você começar a fechar vários contratos, você já não vai mais ficar dependendo de vendas pontuais, né? Então, tipo, às vezes nem é venda, você faz manutenção de impressora, você faz manutenção de notebook, enfim, não importa. Mas você precisa que os clientes entrem em contato com você, você precisa que chegue cliente lá todo dia para você fazer a manutenção e para você conseguir pagar suas contas, né? Então, quando você fecha um contrato, por exemplo, você fecha um contrato que ele vai te dar R$ 200 de lucro, um exemplo, tá? E aí, com esses R$ 200, esse seu primeiro contratinho, você já sabe, pô, esse dinheiro já vou conseguir pagar minha conta de luz, né? Aí no segundo contrato, ele vai te dar R$ 150 de lucro. Você fala, pô, agora minha conta de água vai estar paga. Aí o terceiro contrato, você vai ter X de lucro. Daqui a pouco, você já vai estar com todas as suas contas pagas, né? E aí os próximos contratos que você fechar, você já vai começar a ter lucro, tá? Então você vai abrir a sua empresa e já vai estar com todas as suas contas pagas, você não vai depender de vendas, né? Não estou dizendo que você vai parar de vender, pelo contrário, tem que continuar vendendo os insumos, né? Tem que continuar vendendo as suas manutenções, é óbvio, mas a alocação de impressoras é o que vai te trazer segurança e é o que vai te trazer aquele poder de você realmente aumentar o seu faturamento, né? Porque quando chega uma hora, nas vendas, tanto de manutenção de serviços ou de produtos, beleza, você tem meses que você fatura mais, tem um mês aqui que você fatura menos, só que você fica dependendo muito da sazonalidade, né? Só que você pode pegar um cliente legal, o cliente começa a comprar um pouco mais, mas aí você perde um outro cliente ali, enfim. Você sabe como é, depender de vendas, a gente nunca está garantido. Então, quando você tem um cliente sob contrato, você não depende de vendas pontuais, tá? Uma outra vantagem, né, é recomendação. Quando você tem um cliente sob contrato, ele te recomenda para outras pessoas, sabe? Então, e principalmente na parte de locação de impressoras, que é algo tão particular, né? Impressora é tão difícil de comprar, as pessoas têm muita dúvida de como comprar impressoras, as pessoas não sabem como comprar, as pessoas não sabem onde fazer manutenção, as pessoas não confiam nas assistências técnicas. Então, a locação de impressoras, quando você começa a prestar um serviço bem feito para uma empresa, ela automaticamente começa a te recomendar para os amigos, né? Então, o dono da empresa, ele te recomenda para os amigos dele, o chefe da TI, ele recomenda para os amigos deles, o pessoal de compras, então você começa a ser recomendado. E aí é um efeito cascata, uma bola de neve, você começa a faturar até através da recomendação, tá? Uma outra vantagem, né, o cliente ele tem uma menor sensibilidade ao preço. Então, quando você começa de repente a oferecer outros produtos para ele, você começa a vender papel para ele, por exemplo, ele não vai ficar questionando muita coisa porque ele já confia em você. Não estou dizendo que é para você vender mais caro para ele, você fazer algo que você não faria com outro cliente que não seja de contrato. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ele vai confiar mais em você, né? Então você vai ter um poder de negociação muito melhor, muito mais favorável para você, tá? Então, se você tem uma ciência técnica de informática, você pode começar a fazer manutenção dos equipamentos para ele também, de notebook, enfim.
essa menor sensibilidade de preços, ela envolve tudo isso, tá? Todas as questões de qualquer produto ou serviço que você for oferecer para o cliente, quando esse cliente já confia em você, fica tudo mais fácil, tá? Bom, momentos de crise, né? Na pandemia, em 2020, quando fechou tudo, é assim, a gente nunca fica tranquilo, né? A gente realmente, todo mundo viveu momentos ali de muita insegurança, de muita instabilidade, mas eu sabia que os meus clientes eram empresas muito boas, empresas muito estáveis aqui no mercado, tá? Estáveis na minha região, porque eu também não fecho contrato com qualquer um, tá? Então eu só fecho contrato com realmente empresa, quem sabe que vai pagar. E por incrível que pareça, durante a pandemia eu não tive atrasos do pagamento, tá? Então todos os contratos dos meus clientes foram pagos em dia. Então, na pandemia, que foi um dos piores momentos aí que o empresário viveu nos últimos anos, eu não passei por nenhum tipo de instabilidade financeira, tá? Teve um cliente ou outro que eu precisei negociar, teve um cliente ou outro que acabou fechando, foram muito pouco, tá? Eu tive um cliente só que fechou de verdade, que ele era uma agência de turismo e aí na época realmente ficou muito difícil para ele, né? Eu tive uma escola, que a escola quis negociar comigo e tal, eu acabei não aceitando negociar, porque ela também não estava sofrendo os efeitos da crise e ela quis se aproveitar e aí eu não aceitei, eu acabei demitindo esse cliente. Mas fora isso, eu não tive instabilidade nenhuma. Agora eu tenho certeza que quem ficou dependendo de vendas pontuais, venda de toner, venda de manutenção, sofreu demais, né? Não sofreu, ele não só sofreu na ponta do lápis ali mesmo, como também emocionalmente ficou muito abalado, né? Porque deu aquela insegurança, porque não tinha onde se agarrar, tá? Então, quando você tem cliente sob contrato, você, em momentos de crise, você está bem amparado, tá? Ah, quando você está sob contrato, quando você tem cliente sob seu contrato, a assistência técnica, aliás, né, quando você tem uma assistência técnica e você não tem nenhum tipo de contrato, você acaba, e você faz manutenção para impressoras, você acaba perdendo clientes para locação, tá? E o detalhe, você acaba perdendo os seus melhores clientes, porque são as empresas grandes que acabam sendo impactadas por quem trabalha por locação, porque se você tem uma empresa de locação, você está constantemente prospectando novos clientes, né? E mais cedo ou mais tarde, esse seu cliente que você tem aí, que ele sempre leva a impressora para fazer manutenção, as impressoras, que ele compra toner de você, que ele compra suprimentos aí com você, ele vai, uma hora ou outra, ele vai acabar cedendo para uma empresa de locação, tá? Quando ele vê que ele vai ter que trocar os equipamentos, que ele está gastando muito dinheiro com manutenção, que cada hora que ele vai comprar o suprimento, o toner está com preço diferente, tá? Então ele vai acabar cedendo, tá? Porque realmente quem trabalha com locação de impressoras, as empresas que têm as suas impressoras ali locadas, elas podem até trocar o fornecedor, mas elas nunca mais voltam a querer ter as suas impressoras, tá? É muito interessante isso, porque quando a empresa se acostuma a ter as impressoras locadas, elas não voltam mais para o modelo tradicional, tá? Porque ter as impressoras locadas é muito prático, tá? Então, a tendência realmente, se você tem uma assistência técnica e ainda não trabalha com locação, você pode perceber, de vez em quando você tem um cliente aí ou outro que some, nunca mais te traz equipamento para arrumar, não compra mais nada de você, não atende mais suas ligações, seu WhatsApp, seu contato. Você pode ter certeza que eles começaram a alugar impressoras, tá? Outra coisa também, quando você tem um cliente sob contrato, você elimina o risco da concorrência. Olha, eu tive contrato já de mais de 20 anos, mais de 25 anos de contrato. E conversando com o pessoal de compras ou o pessoal de TI, eles sempre falam que, olha, toda semana vem uma empresa aqui querer oferecer serviço para a gente, ou de manutenção, querer vender suprimentos, ou mesmo querendo oferecer o serviço de locação. É óbvio,
as maiores empresas aí da sua cidade estão sempre sendo impactadas por alguém querendo oferecer o serviço de locação de impressoras, né? Então, se você tem um contrato e está prestando um serviço bem feito para esse cliente, você não corre o risco de perder esse cliente. Agora, veja bem, se você só tem uma assistência técnica, né? E aí você faz manutenção para aquele baita cliente, para uma baita empresa aí da sua cidade. Por mais que ele goste de você, por mais que ele confie em você, se um dia você não consegue cumprir com o que você prometeu e ele está precisando do equipamento, ele está precisando do suprimento e você não consegue atender ele, ele vai acabar indo para outro. Ele vai acabar. Se você não tem um toner para fornecer para ele ali na hora que ele está desesperado, ele vai comprar de outro. Aí ele conhece outro. Aí esse outro começa a ir atrás dele, fala, pô, eu faço manutenção também. Aí ele fala, pô, eu quero experimentar esse outro também. Entende? Então, porque você não tem contrato nem nada, ele não tem nenhuma obrigação de comprar de você, por mais que ele goste de você, por mais que ele seja fiel a você. E isso acontece muito, tá? Você nunca teve um cliente, por exemplo, que ele fez uma vez uma manutenção aí, nunca mais voltou? Que ele fez manutenção com você e ele nunca comprou um suprimento? Ou ele comprou um suprimento de você e ele nunca fez uma manutenção? Por quê? A gente não sabe o que acontece, né? A gente não sabe o que passa na cabeça do consumidor. Então, nesse nosso ramo, o cliente ele não tem essa fidelidade toda, né? Ele é muito mais, ele tende muito mais aí a, a ir atrás do que for mais prático para ele, né? O que for mais perto da casa dele, o que muitas vezes ele faz, ele comprou de você, na hora que ele precisa comprar de novo, ele nem lembra de onde ele comprou, ele vai pesquisar na internet onde ele pode comprar, às vezes ele compra até no próprio Mercado Livre, que seja. Então, quando você tem um cliente sob contrato, o risco de concorrência é realmente zero, tá? Zero mesmo se você, obviamente, presta um bom serviço para o seu cliente, tá? Então vamos lá, por que você deve começar ainda hoje a alugar impressora? Nós vamos falar aqui sobre aumento de receita, tá? Então, quando você quando você começa a alugar impressoras, quando você começa a fechar os contratos, você vai ter aquela tão sonhada receita mensal recorrente, né? Que é o que eu disse no começo aqui da nossa aula. Essa renda mensal recorrente, ela é uma receita que você vai ter, uma receita certa. Ela é certa, tá? Porque você vai ter o seu cliente ali sob contrato, você sabe que você vai começar o mês faturando aí 20 mil, 30 mil, 50 mil reais. Você já sabe quanto você vai poder investir, você já sabe quanto vai te sobrar, você já sabe que se esse mês for um mês bom de venda, você vai aumentar muito mais o seu caixa, de repente você vai poder sair de férias, você vai poder comprar uma máquina que você está querendo comprar, quer de repente comprar, atualizar algumas outras impressoras para algum outro cliente, ou mesmo você quer aumentar o seu fluxo de caixa, que afinal de contas a empresa, quanto maior o fluxo de caixa que ela tiver, quanto mais poderoso for o fluxo de caixa, mais ela tem chance de crescer, né? Empresa que não cresce morre, né? Não sei se você sabe disso, se você não sabe, fique sabendo, né? Se você tem o seu faturamento estagnado faz 4, 5 anos, você está correndo um sério risco de quebrar, tá? Um sério risco de quebrar. Então você tem que crescer. Todo ano você tem que crescer. Empresa que não cresce, morre, tá bom? Então a receita mensal recorrente, ela vai te trazer esse benefício e essa segurança e essa estabilidade que é o que a gente precisa, porque quando a gente tem estabilidade, a gente tem mais cabeça para trabalhar, não é verdade? A gente tem mais cabeça para pensar, você vai ter mais tempo para estudar coisas novas, para ter novos conhecimentos, adquirir novas competências para você colocar na sua empresa e dessa forma fazer ela ter um crescimento constante, tá? Então, a,
Receita mensal recorrente, ela é o sonho que todas as empresas aí têm, tá? E não são todas que têm essa condição de ter, tá? De adquirir essa receita mensal recorrente. E a alocação de impressoras, ela vai trazer isso para você, tá? É o caso da estabilidade, né? A mesma coisa que eu acabei de falar agora. A receita mensal recorrente, ela vai te trazer uma estabilidade, o aumento da receita cada vez que você fecha um contrato novo, ou você renova o contrato, a sua empresa está cada vez mais estável por conta do aumento do seu fluxo de caixa, tá? Uma outra vantagem aí do seu aumento de receita e por que você deve começar hoje mesmo a trabalhar com locação de impressoras é a possibilidade do aumento de receita com o mesmo cliente. Isso é muito interessante. Você fechou um contrato de locação de impressoras, vamos supor, você fechou um contrato de R$ 2.000 por mês com esse cliente, tá? Então você colocou as impressoras lá, você começou a atender esse cliente, começou a fornecer os toners e o dia a dia começou a rodar, começou a fluir bonitinho, tal. E aí o cliente ele chega para você e fala: "Pô, esse meu fornecedor de papel não tá muito legal. Você vende papel aí?" Fala, claro que vende. Então você começa a vender papel para ele. Você começa a vender aí uma, duas caixas por mês, você já aumenta aí R$ 700, R$ 800 por mês aí o seu faturamento, né? Você pode, de repente, se você presta outro tipo de serviço, é como eu disse, se você tem uma assistência, se você instala rede, você faz manutenção em notebook, você pode começar a fazer esse tipo de atendimento para o cliente. Por quê? Porque ele acredita em você, ele já confia em você, você já tem autoridade sobre esse cliente. Então, é muito importante que você fazendo um trabalho bem feito, você atendendo bem esse cliente, a possibilidade de aumentar a receita com esse mesmo cliente é gigante, tá? Então você não pensa que se você fecha um contrato de R$ 2.000, você vai ficar recebendo só isso aí todo mês, tá? Você vai aumentar com certeza essa receita com o cliente, tá? E aí também, em cima do aumento da receita, você vai ter o empilhamento de contratos, que isso é o mundo perfeito, né? Você fecha um contrato hoje de 2.000, amanhã você fecha um contrato de 3.000, amanhã você fecha um contrato de 800, amanhã você fecha um contrato de 300, amanhã é um contrato de 6.000. Então, a chance de você começar o ano faturando 30.000 e fechar o ano faturando 130.000 é gigante. Agora me fala, se você só faz manutenção e se você só vende toner e tinta, suprimento, se você faturar hoje 10.000, qual a sua chance de começar a faturar 100.000 no final do ano? Me fala. Porque veja bem, você tem um limite de faturamento aí, você não consegue faturar mais, não tem jeito, tá? Então, a sua chance de aumentar o faturamento é mínima, é muito pequena, se você ficar só na manutenção. Não estou dizendo que você não tem que ficar na manutenção. A manutenção do varejo ali, do balcão, ela dá lucro, é legal, mas com esse empilhamento do contrato, é isso que vai te dar liberdade financeira, tá? O empilhamento de contrato. Então, esse é o caminho que você tem que seguir. Fechar contratos, né? Renovar os contratos e estar sempre prospectando novos clientes para adquirir novos contratos, né? E empilhar esses contratos. Isso é a coisa mais linda do mundo. Quando você começa o mês, quando você começa o ano, você sabe que se você fizer seguir a cartilha certinha do empreendedor, você no final do ano você vai estar em outro patamar. E no final do outro ano você vai estar em outro patamar. No final do outro ano em outro. Daqui 5 anos você vai estar em outro lugar, sabe? Você vai ser uma outra pessoa, sua família vai estar vivendo um outro nível, de um outro padrão de vida, entende? Agora, para pensar, se você só tem assistência técnica, se você só presta um serviço, se você só vende suprimento, qual que é a chance disso acontecer? Qual que é a chance de você aumentar a sua receita? Me conta aí, deixa aqui nos comentários. eh, Quanto tempo faz que você não aumenta o seu faturamento? Quantos anos faz? Quantos anos você ficou estagnado já nesse mesmo faturamento, tendo só uma assistência técnica e vendendo suprimentos, tá? Pois me conta aí nos comentários. Vamos lá. Trabalhe menos e ganhe mais.
Muito do que eu estou falando aqui agora, de você ter a maior escala de receita perante uma assistência técnica, né? Então, é o que eu acabei de falar. Você vai trabalhar menos e você vai faturar muito mais e vai ganhar muito mais, porque a locação de impressoras ela é muito lucrativa, tá? Não é só faturamento que eu estou falando, é lucro. Ela é muito lucrativa, né? Então, você tem uma chance de escala muito maior. Olha, a chance de escalar, a chance de você escalar o seu faturamento, aumentar o seu faturamento, ela é praticamente infinita, tá? Ela vai depender da quantidade de esforço que você colocar em prospecção dos seus clientes. Coisa que a assistência técnica, você depende muito mais de casualidades ali, né? Então você depende muito mais de quebrar um equipamento de um cliente, do cliente, e ainda é tudo uma loteria, assistência técnica é uma loteria, o cliente ele tem que quebrar o equipamento, ele tem que levar para você e você tem que conseguir arrumar, ele tem que aprovar o orçamento, olha a quantidade de coisa que envolve para você conseguir faturar, para você conseguir ganhar um dinheiro na sua assistência técnica. É muita coisa que envolve, tá? Então, o poder de escala da alocação de impressoras é gigantesco, ele é infinito. Mesmo porque você pode alugar para o Brasil inteiro, tá? A gente vai conversar ainda mais nessas aulas de aquecimento aqui e até no plano meio milhão eu converso sobre esse assunto. Você pode alugar para o Brasil inteiro, você não precisa ficar limitado ali a sua cidade, o seu bairro, a sua rua, sabe? É ridículo pensar assim, é pensar muito pequeno. A gente tem que. A gente tem que. Bom, o seu faturamento, cara, ele é o quanto você tem de mentalidade ali, é o quanto você quer crescer, tá? Então depende disso. Se você fatura R$ 5.000 por mês na sua assistência, é o quanto você tem ali de mentalidade para você crescer, para você faturar, tá? Essa é a verdade, não tem outra verdade além dessa, tá? Então, a locação de impressoras, ela tem uma escala, é óbvio que é finito, mas eu falo infinito porque você pode todo ano crescer, né? Coisa que a assistência técnica é difícil, tá? E a locação de impressoras também, ela tem uma baixa demanda de manutenção. Ah, Gustavo, mas não é isso que eu vivo. As impressoras ficam dando pau toda hora, tá? Eu já tenho umas impressoras locadas, ficam dando pau. Ah, Gustavo, mas eu conheço uma pessoa que aluga impressoras, ela fala que não é assim, ela fala que dá problema. Não, não é assim, tá? Do jeito que eu ensino, né? Do jeito que eu explico como faz para trabalhar com locação de impressoras, você vai ter uma demanda muito baixa de manutenção, tá? Você vai sim conseguir continuar atendendo os seus clientes aí de manutenção e ainda alugar impressoras aí por muito tempo.